sou a professora Ana Lúcia Gaborim, do curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e vou apresentar o workshop Saúde Vocal, que é uma realização do projeto Circulação da Escola de Música da UFMS, da PROES, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em parceria com a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, e com as fonoaudiólogas Thaisa Nicolai, Ariane Biel e o médico otorrinolaringologista Dr. Pedro Ricardo Dias. Vou falar sobre alguns princípios básicos de saúde vocal que incluem alguns bons hábitos na nossa rotina. Eu sou também professora, sou cantora e regente coral. Então, um dos princípios que eu adoto na minha rotina e que é muito importante para a saúde vocal é beber água regularmente. Mas beber muita água, não significa beber meio litro de água antes de entrar na sala de aula. É importante que nós possamos beber água frequentemente, ou seja, a cada 15 ou 20 minutos durante uma aula, por exemplo, durante o uso da voz, e que bebamos em pequenos goles, por exemplo, 1 ou 2 goles de cada vez. E para quem não gosta muito de beber água frequentemente, a água também pode ser substituída por bebidas isotônicas, diluídas em água, ou também a água de coco, que favorece muito a hidratação. E além de hidratação, é importante que tenhamos uma alimentação saudável. Claro, não somente para a saúde vocal, mas para levarmos uma vida saudável. Mas principalmente antes do uso da voz, é importante que evitemos ficar mais do que 3 horas em jejum, evitemos os alimentos gordurosos, os alimentos industrializados e também os doces. E principalmente, evitemos os derivados de leite e chocolate, porque os derivados de leite e chocolate, eles vão causar um espessamento da saliva e com isso teremos dificuldade na emissão vocal. Para termos uma boa alimentação, é importante incluirmos, por exemplo, a maçã. A maçã tem propriedades adstringentes devido à pectina, ou seja, ela vai limpar o nosso trato vocal. E além disso, a maçã também favorece a articulação por meio da mordida. Além da maçã, um outro alimento que favorece muito a emissão vocal é a banana. A banana, principalmente para o cantor, favorece o fortalecimento da musculatura e o cantor usa demais a musculatura abdominal. Por isso, a banana também é importante como um alimento que favorece a nossa emissão vocal. É importante que estejamos atentos à temperatura dos líquidos. Líquidos em temperaturas extremas, como muito gelado ou muito quente, também podem ser prejudiciais à emissão vocal. Líquidos muito gelados fazem contrair a musculatura e líquidos muito quentes relaxam a musculatura. Por isso, o melhor é que possamos consumir líquidos em temperatura ambiente. A água, por exemplo, em temperatura ambiente. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior ao gelado, por exemplo. Então é importante que estejamos atentos a essa sensibilidade. E é importante que também evitemos líquidos como refrigerantes, águas com gás ou outros líquidos gasosos e o próprio café, que é tão consumido nas salas de aula. Esses líquidos podem causar refluxo, o que vai prejudicar o fluxo de ar e a fluência na fala ou no canto. É muito importante também cuidarmos do nosso sono. O ideal para quem usa frequentemente a voz é ter de 7 a 8 horas de sono por noite, porque as pregas vocais precisam desse tempo de descanso para se recompor. E é importante que estejamos atentos à qualidade do nosso sono. Observar travesseiros, colchões, ruídos ou luzes no ambiente que podem influenciar a qualidade do nosso sono. E em tempos de clima seco, é muito importante que também façamos o uso de um aparelho umidificador, para que durante a noite possamos ter a hidratação das pregas vocais. Fumar
e ingerir bebidas alcoólicas em excesso também é muito prejudicial à laringe. A fumaça do cigarro irrita as pregas vocais, pode causar inchaço, edema, e o álcool em excesso, ele pode causar um efeito anestésico nas pregas vocais, de modo que você pode estar fazendo um abuso vocal, um esforço vocal e não estar percebendo, por causa do efeito anestésico. Além disso, como já sabemos, o fumo pode causar o câncer de laringe e o câncer de pulmão. Por isso, evite fumar, evite estar em ambientes com muita fumaça de cigarro e evite também consumir bebidas alcoólicas antes do uso vocal. Uma postura corporal também é muito importante para uma boa produção vocal. Mantenha a coluna alinhada, os ombros bem posicionados, evite ombros para frente ou quadril para frente, porque com isso não teremos uma boa fluência, um bom fluxo na respiração. Então, uma posição adequada não comprime a região abdominal e permite a expansão da caixa torácica. É importante também, principalmente em tempos de aulas virtuais, que tenhamos muito cuidado com a posição da cabeça. É muito comum que nos aproximemos do computador e projetemos a cabeça para frente. Por isso, é importante que estejamos atentos à nossa posição diante de um computador. A atividade física frequente também é muito importante para a saúde vocal. Por quê? Para falarmos ou para cantarmos, precisamos de energia física. Falar e cantar também é um exercício. E para que essa fala ou esse canto esteja equilibrada, o nosso corpo, que é o nosso instrumento, também precisa estar equilibrado. Por isso, a atividade física vai nos ajudar a termos esse equilíbrio, até mesmo da postura, que eu acabei de falar, a nossa frequência cardíaca, a nossa fluência na respiração, tudo isso pode ser beneficiado se tivermos uma atividade física regular, como uma caminhada ou algum esporte. É muito importante que tenhamos esse hábito também para uma vida saudável. Precisamos também estar muito atentos ao ar-condicionado. O ar-condicionado resseca as pregas vocais, por isso, em ambientes com ar-condicionado, mesmo que não estejamos fazendo uso da voz, precisamos nos hidratar, beber aqueles goles de água a cada 15 ou 20 minutos para manter a nossa hidratação e não termos o ressecamento da laringe. Ambientes muito secos, como aviões, por exemplo, exigem uma hidratação ainda mais intensa. Por isso, além dos goles de água frequentes, é importante que façamos uso de soluções nasais, para que a hidratação parta das narinas. Existem também algumas versões de soro em gel, que proporcionam uma hidratação por mais tempo. Nesses ambientes também é indicado o uso de um umidificador, que pode ser, por exemplo, um vaporizador portátil. Quando estiver falando, procure usar uma entonação variada, ou seja, uma fala que usa sons agudos e sons graves. Você que é professor pode, por exemplo, usar os sons mais agudos para enfatizar certos aspectos da sua fala. E quando for finalizando as suas ideias, partir para o registro mais grave. Isso ajuda as pregas vocais a usarem os diversos registros da voz, os registros graves, médios e agudos, sem sobrecarregar um único registro. Além disso, uma fala robótica, onde não temos muita variação, por exemplo, evite falar grosso ou fino demais, travar os dentes ao falar e falar muito rápido, tenha uma voz com entonação variada. Vejam, eu quase não fiz alterações no meu registro e, além disso, essa fala se torna muito cansativa para quem está ouvindo. É importante também que façamos uma boa articulação, ou seja, que a boca não trave na hora de falar. Isso demonstra muita tensão na voz e também impede uma boa projeção da voz, principalmente no ambiente de sala de aula presencial. É importante também que não falemos muito rápido
para que possamos ser melhor compreendidos. Por isso, fale com uma entonação variada, colocando certos aspectos mais agudos, porque esses sons vão chamar a atenção dos alunos, e conclua suas ideias com um registro mais grave, que também vai proporcionar uma sensação de relaxamento. Além disso, faça pausas expressivas e respiratórias. Vejam que quando deixamos de falar por alguns segundos, a atenção fica voltada para nós. Então é importante que possamos fazer essas pausas e nesse momento de pausa, respire profundamente. Fique muito atento ao esforço vocal que você faz durante a sua rotina. Crie momentos de descanso na sua rotina. Se você costuma usar a voz em vários períodos do dia, por exemplo, de manhã, à tarde e à noite, procure fazer pausas entre esses períodos. Fique por 15 ou 20 minutos aproximadamente em repouso vocal. Não fale, não cante, fique simplesmente quieto para que você possa fazer um repouso das suas pregas vocais. Evite gritar ou falar frequentemente em um ambiente de intensidade muito forte. Muitas vezes, quando participamos de uma festa com música ambiente, onde temos que falar muito alto para conseguirmos conversar, e além disso, ainda consumimos a bebida alcoólica que anestesia as nossas pregas vocais, fazemos um esforço vocal muito grande. É muito frequente no dia seguinte, após uma festa, estarmos roucos. Isso porque o esforço vocal é muito grande, somado a um ambiente que muitas vezes tem a fumaça do cigarro, mais a ingestão de bebidas alcoólicas. Tudo isso é muito prejudicial à voz, por isso é importante que fiquemos atentos. Ou mesmo dentro de casa, muitas vezes, quando nos comunicamos com as pessoas da nossa família, muitas vezes não abaixamos o volume da TV ou falamos de distâncias muito grandes e com isso fazemos um esforço vocal sem que percebamos. Por isso fique atento, perceba o esforço vocal que você faz durante o seu dia. Você pode se aproximar de outra pessoa para conversar e você também pode fazer o uso do microfone. O uso do microfone, até mesmo para professores, é recomendado, porque você pode fazer um esforço vocal muito menor com o uso do microfone. O próprio microfone já vai amplificar a sua voz. Então, você não precisa fazer um esforço vocal tão grande para projetar a voz e alcançar aquele aluno que está sentado na última carteira. Em tempos de aulas virtuais, preste atenção também ao seu esforço diante do computador. Às vezes você está fazendo um esforço vocal desnecessário. Então é importante que você use um microfone, tanto no computador, quanto numa situação de aula virtual. Você pode usar um microfone de cabeça, por exemplo, ou mesmo um microfone convencional, para que você possa amplificar a sua voz e assim o seu esforço vocal será muito menor. Evite pigarrear ou tossir demais. Tanto pigarrear quanto tossir causam um forte atrito nas pregas vocais e vão causar uma irritação. Por isso, se você tiver aquela coceirinha na garganta, o que você pode fazer é engolir a seco. Inspire profundamente e simplesmente engula sua própria saliva. Isso vai fazer com que você também tenha um alongamento das pregas vocais, o que é benéfico na produção vocal. Se você está tossindo demais ou pigarreando há mais de 15 dias, isso pode indicar algum problema de saúde vocal. Por isso, é importante que você esteja atento. Algumas pessoas usam soluções caseiras quando tem aquela coceira na garganta ou aquela ardência em decorrência de um esforço, de um abuso vocal temporário. Então, algumas pessoas usam um gargarejo com água morna e sal, por exemplo, que pode trazer uma sensação de alívio. Mas é importante que estejamos atentos à frequência dessas situações. O Dr. Pedro Ricardo Dias, médico otorrinolaringologista, especialista em voz,
vai nos falar sobre a importância de se procurar um médico especialista. Meu nome é Pedro Ricardo Dias e eu sou médico otorrinolaringologista com atuação em voz. Me coube responder a vocês quando eu devo procurar um médico otorrinolaringologista. O primeiro caso é quando eu não faço nenhuma atividade que tenha demanda de voz e vou passar a fazer então com uma alta demanda ou alta expectativa de demanda, seja ela falada ou cantada. Nesse caso, eu preciso ter certeza que o meu sistema fonador, que o meu aparelho respiratório está adequado para a tarefa. E nesse caso, eu vou para uma avaliação para começar a atividade. Quando eu já estou em atividade e eu tenho a necessidade de manter o aparelho fonador de maneira adequada para o rendimento ideal daquela atividade, em especial se ela tem alta demanda, isso acontece naqueles profissionais especialistas em voz, que trabalham na atuação profissional pelo uso da voz, seja falada ou cantada, por exemplo, eu preciso de uma avaliação periódica para ver se o sistema está ok, se ele vai render adequadamente nas grandes demandas. Então, eventualmente, eu vou procurar por uma avaliação. E um terceiro caso é quando eu tenho um problema no sistema e que ele não está rendendo adequadamente. Nesse caso, eu vou para uma avaliação para saber o que está acontecendo e cuidar da maneira adequada. Nem sempre a questão é apenas a técnica de fala ou de canto. E nesse caso, o papel do médico é fazer a orientação. O diagnóstico e em seguida a orientação. E o que eu não devo fazer exatamente é o uso de medicação que eu acho que vai dar certo. Ou que alguém usou e disse, olha, para mim funcionou, use você. Porque nesse caso eu tenho alta probabilidade de usar o medicamento inadequado para aquela condição. Com isso, terei então um resultado inadequado, já que não está coordenado o diagnóstico com o tratamento e a terapêutica. Nesse caso, eu preciso de um médico para uma orientação adequada e não vou usar a medicação sem saber por que eu estou usando. Até porque os medicamentos também têm efeitos colaterais que podem causar dano, inclusive ao sistema fonador, além dos problemas de saúde geral. Então, quando estamos gripados ou em crise alérgica, devemos evitar o uso da voz, porque o tecido que reveste a laringe está inchado, é como se ele sufocasse as nossas pregas vocais. Então é importante que nessas situações evitemos fazer uso da voz. Reforçando o que foi dito pelo Dr. Pedro, precisamos tomar o cuidado de não nos automedicarmos, porque às vezes tomamos um remédio achando que estamos curando uma gripe ou um resfriado e na verdade temos uma infecção, uma inflamação que precisa ser tratada. Por isso também é importante que não façamos uso de balas fortes, pastilhas, gengibre, sprays antes do uso da voz. Eles podem causar aquela sensação de hálito fresco, aquela sensação de que as pregas vocais e a laringe estão bem, mas na verdade podem estar mascarando alguma inflamação, alguma infecção e também vão mascarar o esforço ou abuso vocal que cometemos. Por isso, se você tem esse hábito de usar uma pastilha forte e na sequência dar uma aula ou fazer um uso intenso da voz, fazer uma apresentação, fique muito atento, pois você pode estar cometendo um abuso vocal sem perceber por causa da anestesia. O uso de mel e de própolis são frequentemente associados a uma boa saúde vocal. Na verdade, o mel e o própolis têm ações antibacteriana, anti-inflamatória e aumentam a imunidade. Mas, na verdade, não tem nenhuma relação com a qualidade vocal. Além disso, o mel e o própolis também podem causar alguma irritabilidade na garganta. Por isso, se você faz uso desses medicamentos com a intenção de aumentar a sua imunidade ou de melhorar a sua saúde no geral, é importante que você faça longe das situações de uso vocal. Por exemplo, antes de dormir, ou logo de manhã, muito antes de você entrar numa aula ou de você cantar, para que você não tenha essas ações, como falar e cantar, influenciadas pelo uso do mel e do própolis. Desenvolva a sua autopercepção. Fique atento ao ambiente em que você trabalha, ao ambiente que você vive, ao ambiente que você dorme, porque esses ambientes podem ser secos, podem estar empoeirados, o que podem causar alergias. E também é importante que você crie bons hábitos. Fique atento à sua rotina.
Hoje falei de muitos hábitos que são importantes para uma boa produção vocal. Mas é importante que você também esteja atento ao modo como você fala ou àquilo que você canta. Porque quando falamos ou cantamos, estamos muito preocupados com o conteúdo, pensamos no texto, mas muitas vezes não prestamos atenção ao modo como estamos usando a nossa voz. Por isso, é importante que o tempo todo façamos um autopoliciamento, uma autopercepção. Como eu estou falando? Cuide da sua saúde vocal, porque a sua voz é muito delicada, a sua voz é preciosa. É importante que você mesmo esteja atento à sua saúde vocal. E agora nós faremos alguns exercícios de aquecimento vocal para melhorar as condições de uso da voz. A fonoaudióloga Thaisa Nicolai falará da importância do aquecimento para todos aqueles que são profissionais da voz. Olá, tudo bem? Eu sou a Thaisa, sou fonoaudióloga, sou especialista em voz e vou falar para vocês um pouquinho sobre o aquecimento da voz. Então, quando a gente fala em aquecimento, a gente lembra do atleta. Então, o jogador de futebol, ele não entra em campo sem alongar, sem aquecer. Por quê? Porque ele tem 90 minutos de jogo em que ele tem que ter um bom desempenho. A voz é a mesma coisa. Então, quando eu penso em uma boa performance vocal, seja para o vendedor, para o professor, para o cantor, todos são profissionais da voz. Então, precisam de uma rotina boa de desempenho, né? De qualidade vocal, porque a gente precisa vender. Então, a gente precisa dar uma boa aula, a gente precisa vender um produto, a gente precisa cantar muito bem. Então, desde o primeiro minuto. E o aquecimento é justamente para isso, para que a gente consiga fazer esse trabalho bem feito. O que o aquecimento promove? Então, ele promove uma melhor vascularização, promove uma irrigação sanguínea nessa região, na região da face. Então, é super importante a gente acordar essa musculatura e falar assim, olha, você vai trabalhar agora e você precisa estar bem. Então, quando eu aqueço a minha voz, seja com exercícios de articulação, né? Eu falo, musculatura, vai lá, você precisa estar bom, tá bem. É a mesma fisiologia do atleta. Então, eu coloco esse time em campo para que ele funcione bem. Então, eu vou melhorar a irrigação, eu vou melhorar a respiração, eu vou melhorar a flexibilidade de prega vocal. Então, eu vou ter grave e agudo melhor, mais intenso. Eu tenho uma intensidade da voz já desde o começo muito melhor. Eu tenho uma mucosa mais solta, vibrando melhor, intensidade, projeção e a articulação também. Então, eu falo para a musculatura assim, ó, se organiza aí que você vai entrar em campo, você tem que estar bem. Então, é isso, tá? O aquecimento, ele é justamente para eu preparar tudo para que eu funcione bem desde o primeiro minuto e para que eu não tenha risco de ter lesão, tá? E quando eu penso em desaquecer a voz, é a mesma coisa. Então, eu vou voltar a musculatura para o meu tom habitual de fala. Eu relaxo essa musculatura, eu devolvo a ela um conforto para que eu não tenha estresse pós atividade vocal. Então, aqueçam a voz, desaqueçam a voz, que seja por pouco tempo, que seja rápido, que seja longo, depende da performance que você vai fazer, mas é super importante fazer o exercício, tá? Então, assim, lembrem disso, aquecer e desaquecer é tão importante quanto o tempo que você vai estar atuando na sua profissão ou no que você faz, certo? Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Vamos iniciar pendendo a cabeça para o lado direito e apoiando o peso do braço na cabeça para que possamos alongar essa região do pescoço. Inspiramos lentamente e expiramos lentamente. Faremos o mesmo do outro lado. Inspiramos e expiramos.
E agora, colocamos as duas mãos para alongarmos a nuca. Inspiramos e expiramos. Vejam que o tempo do exercício é o fluxo respiratório, é o ciclo respiratório, ou seja, inspiramos lentamente, sem fazer esforço e ruído, por exemplo, dessa maneira, mas inspiramos como se estivéssemos pensando em um cheiro agradável. Abrimos as narinas e inspiramos naturalmente. Vamos agora fazer um giro com a cabeça. Primeiramente, vamos abaixar a cabeça, alongando a nuca. Inspiramos e giramos lentamente no sentido anti-horário. Inspiramos novamente e giramos a cabeça agora no sentido horário. Dessa maneira, estamos aliviando as tensões nessa região do pescoço e dos ombros. Agora vamos trabalhar alguns exercícios de respiração. Primeiro, para o abaixamento da laringe, vamos pensar num espaguete. Então, vamos inspirar como se estivéssemos sugando o espaguete. E depois relaxamos. Mais uma vez. E relaxamos. Outro exercício respiratório de controle vai partir da expansão do nosso pulmão que sentimos pela expansão das costelas. Então, nós vamos localizar as nossas costelas, inspirar profundamente e soltar todo o ar de uma só vez. Com isso, vamos sentir o movimento de expansão e retração das costelas. Vamos repetir esse exercício por 3 vezes. E agora, ao invés de soltarmos todo o ar de uma só vez, vamos soltar o ar lentamente, articulando a letra S. Vamos inspirar. É importante que ao soltarmos o ar em S, as nossas costelas não se retraiam de uma vez, como fizemos no exercício passado, mas que elas se mantenham expandidas por um tempo. Se nós inspirarmos e relaxarmos a nossa musculatura, automaticamente estaremos desperdiçando ar. E o controle respiratório é que é o importante para que nós possamos manter a respiração por mais tempo e também apoiarmos a nossa voz. Por isso, vamos fazer mais uma vez o exercício do S, inspirando. Percebam que as costelas se movimentaram lentamente, em um movimento quase imperceptível. Isso é importante para que nós não desperdicemos o ar, pois esse ar vai ser transformado em voz. O ar é o combustível que temos para que possamos produzir a voz. Por isso, é importante que saibamos fazer esse controle na expiração. Vamos repetir esse exercício, porém soltando em Z. Inspiremos. Temos que ter essa mesma sensação do S, de soltura do ar, bem lentamente. Tome muito cuidado também com esse som que você emite. Eu emiti um som que é bastante confortável para a minha voz, mas não precisa imitar a minha voz. Faça esse Z com
uma altura que seja confortável para a sua voz. Repita esse exercício por 3 vezes. Conforme eu já disse, a articulação das palavras é importante para uma boa comunicação e para uma boa projeção vocal. Por isso, vamos agora fazer alguns exercícios de articulação. Podemos, por exemplo, pegar uma caneta ou um lápis, apoiar nos dentes incisivos e falar um texto. Vou falar um texto bastante comum, por exemplo, os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vejam como foi trabalhada a minha articulação, a minha musculatura facial. Outros exercícios bastante comuns que fazemos até com crianças também são bastante benéficos para a nossa articulação. Por exemplo, o trotar do cavalo, o estalo de língua, ou até mesmo quando imitamos um caminhãozinho. São exercícios que favorecem a nossa articulação. Outro exercício bastante benéfico é limpar os dentes com a língua. Por exemplo, vamos fazer agora alguns exercícios para sentir a nossa ressonância. Coloquemos as mãos delicadamente sobre o nariz e façamos um som de M. Dessa forma é possível sentir a vibração vocal aqui na região das narinas. Vamos agora transformar esse M nas outras vogais. A, E, I, O e U. Podemos também fazer um exercício com a consoante V, inspirando e emitindo essa nota pelo tempo da expiração. Outro exercício é feito com uma garrafa de água, com água pelo menos até a metade, e um canudo grosso, o famoso canudo de milkshake. Nós vamos inspirar e fazer um som de U dentro do canudo, fazendo borbulhar a água. Enquanto durar a expiração. Claro, o tempo da expiração ele vai sendo prolongado, vai sendo aumentado conforme você for praticando esse exercício. O próximo exercício resume o que foi falado nesse workshop. Nós vamos ler um texto, preocupando-nos com inspirar profundamente antes de iniciar, lembrando que a inspiração não pode ser forçada e com ruído, como se costuma fazer quando se pede para inspirar fundo. Então vamos inspirar abrindo as narinas, naturalmente, buscando a expansão das costelas e ler cada trecho desse próximo texto com uma boa articulação, com uma entonação variada, ou seja, variando entre o grave e o agudo da voz, resumindo o que foi falado hoje. Vamos praticar? Este é o João. Esta é a casa do João. Este é o grão que estava na casa do João. Este é o rato que comeu o grão que estava na casa do João. Este é o gato que matou o rato que comeu o grão que estava na casa do João. Este é o cão que assustou o gato que matou o rato que comeu o grão que estava na casa do João. Esta é a vaquinha do chifrinho torto que espantou o cão que assustou o gato que matou o rato que comeu o grão que estava na casa do João.
Esta é a moça fraquinha e sozinha que ordenhou a vaquinha do chifrinho torto, que espantou o cão, que assustou o gato, que matou o rato, que comeu o grão que estava na casa do João. Este é o padre sem barba e bigode, que casou o moço pobrezinho e magrinho, que beijou a moça fraquinha e sozinha, que ordenhou a vaquinha do chifrinho torto, que espantou o cão, que assustou o gato, que matou o rato, que comeu o grão que estava na casa do João. Este é o fazendeiro semeando o grão, que guardou o galo, que canta e sacode, que acorda o padre sem barba e bigode, que casou o moço, pobrezinho e magrinho, que beijou a moça fraquinha e sozinha, que ordenhou a vaquinha do chifrinho torto, que espantou o cão, que assustou o gato, que matou o rato, que comeu o grão que estava na casa do João. E este último parágrafo fica para o treino de vocês. Eu agradeço a atenção. Espero que vocês possam praticar esses exercícios no seu dia a dia de professores, de cantores e que isso contribua para preservar a saúde de vocês. Lembrem-se, a voz é muito delicada e preciosa. Cuide de sua saúde vocal. Obrigada!